Gente, que claridade é essa? Que loucura é essa? Mas que deu certo. Bom, eu percebi que no vídeo anterior eu tava olhando pro lugar errado. Eu tenho que olhar pra cá. Vai dar certo, tá, gente? Perdoa a teacher, porque a teacher, ela ainda tá pegando ainda o jeito, certo? Uma hora dá certo. Deixa eu aqui beber minha água. Vídeo extremamente doméstico, caseiro. Continuando aqui, direitos básicos do consumidor, artigo 6º, nós vamos falar agora de mais dois, que são a modificação de cláusulas contratuais e revisão dessas cláusulas contratuais, o artigo 6º, inciso 5, e prevenção e reparação de danos individuais e coletivos. Eu tô aqui pescando onde foi que eu parei, tá? Bom, no passado nós falamos do direito à educação, saúde, segurança do consumidor, educação e informação e também prevenção, né, e proteção contra a publicidade enganosa, abusiva e práticas comerciais que são vedadas. Nesse vídeo nós vamos falar justamente da possibilidade de revisão e modificação de contratos em virtude de onerosidades excessivas e prevenção e reparação de danos individuais e coletivos. Mais uma vez, repito, eu farei ainda vídeos específicos sobre cada detalhe desses direitos, alguns como, por exemplo, publicidade, essa questão da alteração dos contratos por onerosidade excessiva também merece uma especial atenção. Mas nós vamos realizar um passeio rápido aqui por esses dois direitos básicos. Com relação à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais reguladas pelo CDC. Bom, para quem já estudou direito contratual lá no direito civil, deve lembrar que as relações civis, nos contratos civis, é possível, né? Também é possível a possibilidade de revisão contratual, quando há um desequilíbrio na balança, quando há uma quebra da boa-fé. Nas relações de consumo, não seria diferente, muito pelo contrário. Quando nós observamos um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e nesse contrato nós observamos a presença de cláusulas que são leoninas, que são abusivas, que são danosas, esses contratos eles devem ser revisados. Revisados no sentido de se alterar essas cláusulas ou até mesmo excluí-las. Há dentro da doutrina, tanto civilista quanto consumerista, a ideia de conservação dos contratos. Até porque quando duas partes realizam um negócio jurídico, um contrato, seja um contrato de consumo, seja um contrato regido apenas pelo Código Civil, o que as partes querem é realmente o cumprimento daquele contrato. O que não dá é para se admitir um contrato onde haja um grande prejuízo para uma das partes e um benefício enorme para a outra, um desequilíbrio nessa balança. O que se quer é que as duas partes saiam felizes e satisfeitas. Então, é possível a revisão contratual, né? Ou modificações em cláusulas contratuais abusivas dentro das relações de consumo. Há uma diferença apenas, e a gente vai estudar isso de forma pormenorizada, no que diz respeito à previsibilidade ou não. Às vezes, um contrato seja na seara civil, seja na seara consumerista, um contrato, ele se aperfeiçoa e no momento do seu aperfeiçoamento, trazia cláusulas tranquilas e a balança, a relação entre as partes completamente proporcional, né, e equilibrada. Mas aí acontecem fatos supervenientes, alguns imprevisíveis, outros nem tanto, mas fatos esses que provocam um desequilíbrio nessa balança. E aí, quando isso acontece, né? É possível pedir uma revisão contratual, uma modificação contratual, uma modificação nessas cláusulas? Bom,
Se a gente for levar em consideração os contratos civis, a gente sabe que não. Nós sabemos que lá no direito civil, as modificações dessas cláusulas, cláusulas que de início não prejudicam a relação contratual, mas que em virtude de um fato superveniente, né, ocorre essa alteração, né, ocorre esse desnivelamento contratual, gerando prejuízo excessivo para né, né, fica prejudicado em relação ao outro. Quando isso acontece nas relações civis, essa modificação ela só é possível se for em virtude de um acontecimento superveniente e imprevisível. Eu já estou adiantando o assunto lá da frente, mas tudo bem, eu sou assim. Já nas relações de consumo é diferente. Contrato de consumo, quando ele contém as causas lindas e maravilhosas, mas de repente acontece um fato que provoca um desequilíbrio nas relações de consumo, não interessa se esse acontecimento era previsível ou não, e a gente vai falar sobre isso, né, de forma pormenorizada. Então, existe uma diferença, né, nos contratos que são regidos pelo Código Civil e que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo. Mas o que você precisa entender é que tanto nas relações contratuais regidas pelo Código Civil, quanto nas relações contratuais de consumo, é possível a revisão e mudanças nesses contratos em virtude de onerosidade excessiva, né, de prejuízos que surgem. Aí a pedra de toque é: o que provocou essa mudança? É previsível? Não é previsível? É um fato superveniente? Não é um fato superveniente? Porque a depender se é previsível ou não, ocorre aí uma diferenciação entre contratos regidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas isso a gente fala um pouco mais à frente, para o vídeo também não ficar tão grande, né? E também porque aqui o nosso objetivo é realizar um passeio por esses direitos básicos. E o próximo direito básico do consumidor é a proteção do consumidor, na verdade nem é proteção, é prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos. Então, é possível, né, que um consumidor individual, dentro de uma relação de consumo, ele sofra um dano à sua saúde, à sua vida, à sua segurança. E quando isso acontece, ele possui o direito de buscar a reparação dos danos que sofreu, sejam danos materiais, sejam danos morais, né? Isso acontece também na esfera coletiva, na seara dos direitos coletivos. A publicidade, por exemplo, enganosa ou abusiva, quando ela é veiculada, ela pode sim trazer um dano coletivo, e desse dano surgir um direito a uma indenização a um determinado grupo de pessoas. É possível também que uma relação de consumo traga prejuízos à vida e à saúde de um bairro, de uma cidade, né, de um grupo de pessoas. E isso também vai gerar para esse grupo de pessoas o direito à indenização moral ou material, a depender do caso. A gente vai falar disso de forma pormenorizada também. O que interessa saber aqui nesse momento que qualquer prejuízo provocado ao consumidor, seja o consumidor de forma individualizada ou um prejuízo que seja coletivo, mas que advenha sim de uma prática de consumo, é possível a indenização. Essa indenização ela vem da responsabilidade civil do fornecedor. Então, o fornecedor, o comerciante, o produtor, ele assume responsabilidades no tocante à sua prática comercial. E aí, se disso advém prejuízos ao consumidor, seja o consumidor identificado, individualizado, seja uma coletividade, se existem prejuízos ou de ordem material ou de ordem moral, consequentemente, há aí o dever de indenizar. Então, o artigo 6º traz sim essa prevenção e proteção, né, dos danos provocados aos consumidores de uma forma geral, como um direito básico e a devida reparação. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo.
com esses 2 direitos básicos. Até o próximo vídeo. São 3 vídeos realizando um passeio por esses direitos básicos, todos previstos no artigo 6º. Até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha falado menos né e que eu tenha olhado para o local certo da câmera. Um beijo, até o próximo.